edificar algo e viver algo diante de Deus. E sair da caverna, ela tem muitos pontos, mas eu quero também pontuar 4 exemplos de homens que entraram na vida da igreja, homens de Deus que, de fato, eles entraram na caverna. Então, 2 ali entrou na caverna e simplesmente reivindicou muitas coisas. Um entrou na caverna, porém, ele deu a resposta certa. E o outro entrou dentro da caverna e viu uma oportunidade no meio da crise, no meio da perseguição. Mas eu quero antes fazer uma introdução, de falar algo para você. Levante suas mãos para o céu e declare assim comigo: as cavernas podem ser passagem da vida, mas jamais lugar de morada. Fala para o seu irmão que está ao seu lado: as cavernas podem ser passagem de vida, mas jamais lugar de morada. Preste atenção, as cavernas ela pode ser para a nossa vida uma passagem, de você passar para algum lugar e ir para outro lugar, porém ela não pode ser morada para você. Todo isolamento, toda questão que nós nos escondemos, nós ficamos, infelizmente, com uma situação complicada. Um dia eu ouvi uma frase, essa frase marcou algo no meu coração, dizendo assim: quem muito se ausenta deixa de ser lembrado. E essa frase, ela veio para mim no meu coração e eu falei: uau, isso é uma verdade. Então quem vive dentro das cavernas e quem volta fica lá, e eu vou explicar para você entender esse contexto, porque nós precisamos saber que as cavernas ela pode ser uma passagem, mas não você morar lá dentro, não você viver lá dentro. E principalmente eu e você que somos cristãos, homens de Deus e mulheres de Deus. Lá em Filipenses 4, no versículo 10, 13, Paulo ele dá uma direção para nós. Eu quero falar para você alguns pontos que você precisa hoje vivenciar, sair da caverna. Esse é o tema dessa palavra. Eu creio que vai falar muito forte no seu coração e você vai viver algo intenso diante de Deus. Eu quero ler para ganhar tempo e diz: e alegrei-me de sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes o meu favor, o vosso cuidado, ao qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em tudo e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado, e tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, e assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo ele conta algo aqui para nós em Filipenses, dizendo que ele sabia passar por várias situações. Ele sabia passar por fome, ele sabia passar pela sua etapa de riquezas, ele sabia viver isso. E Paulo escreve esse texto onde parece que não se encaixava na maioria das doutrinas ensinadas hoje das igrejas. Interessante que ele passou fome por causa do Evangelho. Você preste atenção nisso. Paulo ele passou uma necessidade, sabendo: eu sei ter abundância, eu sei também passar por circunstâncias, eu sei passar por situações, eu tive experiências, e essas experiências me fizeram entender que tudo posso naquele que me fortalece. Quero reafirmar algo para você. Nesse tempo, talvez Paulo não ia passar por tantas necessidades, porque ele disse que ele passou, ele foi aprovado. Eu quero reafirmar algo para você nessa noite. Nós precisamos todos os dias lembrar de que as circunstâncias e os problemas que nós estamos passando é para você ser aprovado. Deus ele quer te aprovar em tudo que você está passando. Está passando por uma necessidade, Deus quer te provar nessas necessidades. Se você está passando por uma guerra, você vai ser aprovado pelo Senhor, mas a resposta que você vai dar será conforme a experiência que você vai viver diante de Deus. Estão conseguindo compreender isso? Então tudo isso mostra, porque uma vez que nascemos de novo, nós precisamos ser aperfeiçoados. Diga isso comigo: eu nasci de novo e preciso ser
aperfeiçoado. Sabe, irmãos, isso é necessário, pois nós temos um padrão. E qual é o padrão? Jesus Cristo. Então nós temos que olhar para Cristo e ver nele a glória, ver nele a exaltação, o poder. Então nós precisamos olhar para Cristo, porque Ele é o padrão a qual nós devemos copiar. Diga para o seu irmão, você precisa entender que o padrão que você precisa copiar para a sua vida chama Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a vida cristã precisa gerar uma mudança radical. As pessoas precisam olhar para mim e para você e perceber que não somos mais da mesma forma como antes da nossa conversão. As pessoas têm que olhar para você, ela olhar para mim e ver: esse homem, essa mulher está sendo aperfeiçoado, porque ele é o padrão de Cristo e ele está se chegando a ele. Porque as pessoas têm que olhar para nós e ver uma mudança. Olhar para nós e perceber a vida de Deus fluindo dentro de nós. E a vida de Deus vai fluir dentro de mim, dentro de você, quando nós termos uma mudança radical. E ter essa mudança radical é quando nós tivermos um encontro genuíno com Deus. Então a vida cristã, ela precisa ser gerada. Ela precisa ter uma mudança, gerar uma mudança radical. Nós temos um logo na nossa igreja que é o Radicais Livres. Então, nós ser radical é alguma coisa, livres é outra coisa. Mas está dizendo que tudo está englobado em uma mesma coisa. Nós somos radicais, nós somos livres. Viver uma identidade em Deus. Da mesma forma, nós somos em Deus. Quando eu tenho um encontro com Deus, a minha forma de pensar muda, a minha forma de se vestir muda, a minha forma de falar muda, a minha forma de pregar muda. Tudo muda, porque eu tive uma conversão genuína. Agora, se não teve uma mudança, o problema não está em Cristo, está em nós. Porque nós não queremos mudar, nós queremos ainda nos continuar. Está conseguindo compreender isso? Sabe o que é também triste, irmãos? É ver um cristão há muitos anos de conversão e perceber que nada mudou na vida dele. Ele continua da mesma forma, pensa da mesma forma, fala da mesma forma, nunca teve um encontro assim com Deus. E as mesmas atitudes vai se repetindo, entra ano, sai ano, porque ele ainda precisa ter uma decisão. E ter uma decisão não cabe a mim e não cabe ao Senhor. Cabe a você a tomar uma decisão diante de Deus. Porque Paulo dá ênfase dizendo lá: aprendeu a viver em qualquer situação e permanecer firme na fé. Sabe o que acontece? Nas perseguições, nas guerras que nós temos dias, eu quero dizer para você, todos nós temos guerra. Você não é diferente de mim, eu não sou diferente de você. Talvez você tenha guerra no seu trabalho, você tenha guerra no seu casamento, você tenha guerra com seus filhos, você tenha guerra nas suas finanças. Mas sabe o que eu aprendi que vai fazer nós ter a diferença? É quando nós colocarmos como prioridade Cristo na nossa vida. Glória a Deus. Se não foi para Deus, mas eu glorifico a Deus, porque é para o Senhor. Deus, Ele quer que você coloque Ele como prioridade na sua vida. Porque quando você passar pelos caminhos das guerras, das circunstâncias, você vai dar a resposta certa, firmado nele, na rocha que é o Senhor. Agora, sempre que nós olharmos para nós, você vai ver coisa que não tem nada bom em você. Quando você olhar para você e falar: nossa, não tem nada bom, sabe o que nós podemos gloriar? Em Cristo, na cruz do Calvário. Olha que Paulo diz, que ele aprendeu a viver em qualquer situação e permanecer firme na fé. Quando ele diz que ele aprendeu, significa que ele foi aperfeiçoado. Quando você entender que Cristo é tudo que você precisa, você vai entender que você está sendo aperfeiçoado em glória em Deus. Agora, essa é uma decisão de nós entendermos e ver. E ser aperfeiçoado é o grande alvo da vida de todo filho de Deus. Posso ouvir um amém? Então você ser aperfeiçoado é você entender: antes eu tinha um encontro com o Senhor, minha vida era dessa forma, mas agora que eu tive um encontro com Deus, eu não penso da mesma forma, eu não falo da mesma forma, eu não ando da mesma forma, porque algo tão precioso me preencheu por dentro, e agora eu vivo uma vida poderosa em Deus, eu vivo uma vida em Deus, e agora eu tenho revelações de quem é o Senhor. Agora tudo isso é uma forma como nós andamos.
como nós interpretamos a palavra de Deus. Se eu pego a palavra de Deus, eu vejo ela de qualquer forma, não vai se tornar vida para mim. Mas se eu pego as palavras, se eu pego aquilo que está sendo dito, aquelas canções que tem tudo a ver biblicamente falando sobre quem Cristo é, o que Ele fala a meu respeito, vai acontecer uma mudança. Você tem 2 ouvidos, você está ouvindo a voz minha, você está ouvindo a palavra do Senhor sendo pregada. Então você tem ouvido, você está ouvindo. Agora a palavra de Deus está gerando vida em você. Então é ouvir e praticar. Eu sou amado, Satanás, eu sou filho de Deus. Olha, Satanás, eu sou filho de Deus. Olha, eu sou amado pelo Senhor. Então você está dizendo aquilo que o Senhor está dizendo a você, você está replicando. Então você precisa replicar o que Deus está dizendo ao seu respeito. Então nós saímos da caverna. Eu vou pontuar alguns homens a respeito disso, mas antes nós precisamos entender que nós estamos sendo aperfeiçoados. Eu tive um encontro com Deus. Eu não vou continuar da mesma forma como era antes. Eu não vou continuar da forma que eu estava vindo antes. Agora eu vou continuar de uma forma a qual Deus quer de mim. E eu sei o que Deus quer de mim. Ele quer que eu mude a minha mentalidade. Ele quer que eu mude a chave da minha mente para me andar em um propósito eterno. Agora, como que eu faço isso? É tomar uma decisão. Quantos aqui estão decididos de mudar a sua vida radicalmente em Deus? Fala, Deus, eu preciso ter uma mudança. Irmãos, eu quero reafirmar algo para você. Se tudo que nós estamos fazendo aqui hoje, como eu disse no começo, por um propósito, nós estamos falando por um propósito. Se eu faço simplesmente para ocupar o meu tempo na minha agenda, ir falar para o culto, quer dizer para você, você não entendeu o significado do que Deus está querendo fazer na sua vida. O que Deus quer realizar na sua vida. Semana eu fui lá em São Paulo. Eu vi muitas pessoas. E eu estou lendo um livro. E uma frase de um livro disse ao meu coração: o evangelho, ele não pregado, ele se torna inútil. Eu falei, Deus, existe muitas pessoas aqui em São Paulo para você ganhar por Cristo. Existe muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de salvação. E eu sou um canal, e você que está me ouvindo, você que está sentado, é um canal para declarar as boas novas. Então a internet é o meio de nós pregar a palavra de Deus. E aquela palavra começou a queimar, e eu comecei, não, é isso que eu tenho que viver, é isso. E Deus gerou oportunidade essa semana para mim falar do amor de Deus, para fazer discipulado, fazer muitas coisas, para viver e vivenciar isso. Mas sabe qual é o problema? É que muitos estão sendo reprovados justamente aí. De vez pegar uma oportunidade que Deus está te dando para você ganhar vidas, para você anunciar as boas novas e falar, Deus, eu preciso ter uma vida mudada radicalmente no Senhor. Nós estamos sendo reprovados porque nós não estamos sendo aperfeiçoados. Você entende que você é amado? Você entende que você é amado no Senhor? Agora, entender que eu sou amado, isso de fato eu entendi na minha vida. Mas eu preciso agora edificar, porque eu não posso ter um amor somente para mim, porque isso se torna egoísta. Eu saber que o quanto eu sou amado e ficar só guardando para mim, Elias. Não, eu sou muito amado de Deus, o Senhor me ama, isso é egoísmo. A mesma forma eu saber que Deus me perdoou, que Deus me curou, mas eu sei dessa revelação. Mas e aqueles que não estão ouvindo? E aqueles que não estão sentindo? E aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adultos que não viveram isso? Então eu sou um canal de Deus para propagar as boas novas do Evangelho. Você entende? Então tudo que eu falo, eu sou amado de Deus. Mas se eu coloco amor, Gilberto, só dizendo que eu sou amado, e não pregou as boas novas para outras pessoas, eu estou sendo egoísta. Eu estou só guardando para mim. Existem muitas pessoas que estão esperando você abrir a sua boca para serem curados, para ser libertos, para ser transformados, para ser perdoados, para ser justificados. Preste atenção nisso. Se Deus levantou você como um homem e uma mulher de Deus, Deus levantou pessoas para te ouvir as boas novas do Evangelho. Isso é de fato uma verdade. Agora, qual é a decisão que eu vou fazer? Eu vou continuar. Então tudo que isso normalmente, que quando isso acontece, as coisas que aparentemente são injustas, muito sacode a poeira e continua firme. Não, isso não me abalou, vou sacudir aqui a poeira e vou para cima, vou avançar. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos entendendo quem nós somos. Outros, eles entram na caverna da vida.
Estamos vivendo um tempo propício para, de mudança radical em Deus. Porque se nós entendermos do que Deus está fazendo hoje, nessa quarentena, nesse vírus que está gerando, nós podemos dar a resposta ao ficar dentro da caverna e de pegar o tempo de mudança. Então normalmente as pessoas entram nas cavernas quando elas simplesmente olham para um problema. E qual é o problema que gera nós em entrar numa caverna? É quando não consegue resolver. Então elas começam a entrar na caverna quando perdem tudo o que ajuntaram. Imagine você, tanto na sua vida, trabalhar e você perder de um dia para o outro todas essas coisas. Porque simplesmente nós não sabemos lidar com algumas coisas, e são coisas que consideramos injustas, impossíveis de serem resolvidas. Sabe o que é isso? Muitas vezes nós se isolamos e muitas vezes nós não participamos da vida de Deus. Nós falamos: Deus, é impossível Deus mudar essa situação, Deus, é impossível do Senhor mudar essa sentença. Sabe o que acontece? Nós se isolamos. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais vigor, eu não tenho mais vida, porque isso que aconteceu na minha vida foi injusto. Será que foi injusto mesmo? Deus, isso é impossível. Então por isso eu vou me isolar, por isso eu vou me calar. E aí o diabo ele ganha força. E quanto mais você estava na presença de Deus, mais você começou a se isolar, mais você começou a se adentrar em um lugar onde você se acaba ficar sozinho. É aonde vem as depressões, aonde vem as guerras, aonde vem a perca de fé, e você perde o foco daquilo que você é em Deus. Você começa a viver outras coisas. Então você se isolou numa caverna, você se isolou nos seus problemas, você se isolou nas suas dificuldades, e você não procurou, porque você simplesmente não conseguiu compreender como Deus está trabalhando. Hoje Deus quer tirar você da caverna. Hoje Deus quer remover onde você entrou com seus problemas, com as suas dificuldades. E Deus quer fazer você um homem que passar por cima dos problemas e dizer: eu estou contigo todos os dias. Essa é a vontade de Deus para você. Então nós estamos vivendo um tempo propício. E nós precisamos viver que isso que Deus quer para nós, é isso que Deus quer. Então pega essa chave. Porque entrar nas cavernas não é o tanto o problema. O problema é você ficar dentro da caverna. O problema é você permanecer no problema onde você está. E entra anos e sai anos, nunca resolveu o problema, a dificuldade. E simplesmente você está lá, simplesmente você está vivendo algo, simplesmente você está estabelecendo algo. E você fica no problema, ruminando aquele problema, ruminando aquelas dificuldades, ruminando coisas que aconteceram lá no passado, e você está trazendo à tona, ah Deus, aquele tempo, esse momento. E o que acontece? Você começa a lembrar e fica preso, e você não vive o hoje de Deus para você. Você não vive o que Deus tem para você, porque simplesmente você construiu a sua casa de vez na rocha, você entrou dentro da caverna. Deus ele quer tirar você da caverna. E o que nos leva para dentro da caverna são os medos, decepções, senso de impossibilidade de olhar para nós, para nossas circunstâncias, e não gostar do que viu e perder a identidade. Então toda vez que nós levamos nós para a caverna, é porque o medo se tornou forte em nós. Talvez o medo tenha te paralisando em muitas coisas. Talvez as decepções tenham te parado muitas coisas. Talvez o senso da impossibilidade. Talvez o momento que você está olhando para você. Para de olhar para você. Para de olhar para os problemas. Para de olhar para o medo. O diabo, ele é o nosso adversário. Você entende isso? E ele vai tentar te paralisar todos os dias. Agora, quando você olha para o medo, quando você olha para as decepções, e pode ter certeza, irmãos, você simplesmente não vai gostar do que realmente quando você começar a olhar para si, porque nada de bom habita dentro de você. Porque nós precisamos entender que Cristo é suficiente para mim e para você. Ele é suficiente do que nós somos. Ele é suficiente na minha casa. Ele é suficiente na minha família. Ele é suficiente. Então entrar na caverna é sumir de vista. Não entra na caverna, sai da caverna. Porque quando você entra na caverna, você some de vista.
para de viver a vida e fica remoendo uma situação que não se pode mais mudá-la. Perder a alegria e a disposição de continuar. Então toda vez que eu entro na caverna, eu estou perdendo o foco, eu estou perdendo aquilo que Deus está dizendo. Nós não fomos chamados para viver uma vida desanimados. Nós não fomos chamados para viver uma vida triste. Nós não fomos chamados a viver uma vida sem esperança, sem glória, sem o fogo de Deus, sem a presença de Deus. Nós fomos chamados para manifestar o reino de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, a vida de Deus. Hoje você foi chamado para fazer a diferença nesses dias. Não pode habitar mais tristeza no seu coração, não pode mais habitar o desânimo, não pode habitar a falta de esperança. Tem que habitar em você a vida de Deus, o fogo de Deus e a glória de Deus. Isso tem que acontecer, porque é contraditório nós falarmos que nós somos filhos de Deus e viver uma vida deprimida. É contraditório nós viver e falar que Deus cura, que Deus restaura, mas se nós não temos isso em nós, não estão entendendo? Nós precisamos, irmãos, é saber que as guerras virão, sim ou não, irmãos? Desânimo virá. Tem dia que nem todo dia eu estou motivado, mas eu olho assim, Deus, eu preciso olhar, eu corro para onde? Para a cruz. Eu oro, Deus, me dá mais tempo, me dá mais fôlego, Deus, me dá mais tempo para aturar essa pessoa, isso e isso. Então tem dia que você vai estar desmotivado, tem dia que você vai estar desesperado, mas tem dia que você fala, Deus, eu tenho que amar como o Senhor. Então se eu falo que o Senhor é o meu exemplo, é o meu padrão, eu tenho que buscar no Senhor. Mas tem dia que é dia de cruz, tem dia que você não quer estar lá, tem dia que você fala, não, Deus, vou dar um basta agora. Mas o Senhor fala, mais um pouco, muito firme. Então tudo que eu estou falando para você, você precisa entender isso. Dias de guerras virão, dias de lutas virão, dia que você quer chupar o pau da barraca virá. Mas eu quero reafirmar algo, você precisa ter uma convicção, e essa convicção vai falar, Deus, o Senhor é muito maior do que todos esses problemas que eu estou vivendo. O Senhor é tudo o que eu preciso. Eu sei que eu vou passar por isso, eu sei que eu vou passar por isso. Então eu estou sendo aperfeiçoado. E ser aperfeiçoado significa que nós estamos entendendo aonde Deus quer nos levar. Amém, irmãos? Eu quero falar para você alguns pontos, ser bem breve, dizendo, primeiro ponto, o homem que entrou na caverna. Ló, abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 19, versículo 30, diz, eu vou ler aqui para nós ganharmos tempo, Gênesis capítulo 19, versículo 30, primeiro homem que entrou na caverna, Ló. Subiu Ló de Zoar e habitou ao monte, ele e as suas 2 filhas, porque receavam e de permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Presta atenção, Ló foi um homem muito próspero. Agora, por que ele foi parar numa caverna? Ló conhecia Deus, Ló andava com Deus, ele teve uma experiência com Deus, mas Ló e Abraão têm uma diferença. Ló representa o crente derrotado, Abraão representa o crente vencedor. Então os dois conheciam, os dois viviam. E Ló foi muito abençoado, preste atenção, por que Ló foi muito abençoado? Porque ele andava com Abraão. Você quer ser muito abençoado? Ande com homens de Deus, ande com mulheres de Deus. Quando você anda com homem de Deus, quando você anda com mulheres de Deus, pode ter certeza, a sua vida será muito abençoada. Isso é uma verdade, é uma chave. Quando você anda com pessoas que não têm a mesma fé, não têm o mesmo princípio com você, a tendência é você decair. E Abraão, ele andou muito com Deus, andou muito com o homem de Deus, como Abraão, como seu tio, de tal forma que eles precisavam decidir como andar juntos, eles precisavam definir algo, porque foram os dois abençoados. Mas aí Ló, ele se torna um crente derrotado, porque ele olha para as coisas naturais. Ele fez as escolhas por vista e não por uma direção divina. Por isso ele se torna um crente derrotado. Ele escolheu simplesmente as campinas verdejantes do Jordão. Ele fez uma escolha natural, afirmando que as bênçãos seriam dele através do resultado das circunstâncias naturais que ele enxergava. E você sabe que Ló, ele procurou, olhou a cidade de Sodoma. E você conhece muito bem o que aconteceu em Sodoma, porque ele olhou, viu a cidade, ele olhou aquilo e falou, é isso que eu vou ver, é isso que eu vou prosperar, e essas são as situações que Deus vai me abençoar. E então ele olhou o natural.
ele não teve uma direção, ele não fez um foco ou uma fé em Deus, não andar simplesmente por vista, mas andar por fé. Ele andou por uma direção natural, e muitas vezes nós andamos em muitas direções naturais, nós andamos naquilo que nós estamos enxergando hoje, nós esquecemos de olhar o que estamos vendo hoje e o amanhã. Sabe, porque muitas vezes erramos, é porque nós enxergamos o agora, nós não enxergamos lá à frente. E nós não temos uma perspectiva, uma direção divina. Nós escolhemos aquilo que nos atrai, aquilo que nos fala, aquilo que queima no nosso coração. Mas toda vez que nós colocamos Deus em primeiro, nós conseguimos ver que as coisas naturais, ela não fará o mais plano da sua vida. As coisas naturais simplesmente você vai viver, vai vivenciar elas, mas você vai andar no Espírito. Quantos estão entendendo essa palavra? Diga amém. Então havia uma cidade lá em Sodoma, como eu disse para você, por fim ele acabou escolhendo morar dentro de Sodoma. Ele simplesmente acabou se misturando com o mundo. Lembra? Ele andava com Abraão, amém, irmãos? Ele foi muito abençoado com Abraão, mas quando se dividiu, ele olhou as coisas naturais, ele começou a andar em Sodoma, ele começou a viver a sua vida, e quando ele começou a viver com as coisas que habitavam em Sodoma, ele esqueceu do que? Dos princípios, dos valores, ele esqueceu de quem era Deus. E você sabe que ele foi preso, que os homens tentam matar ele, Abraão se levantou com vários homens, foram lá salvar, e ele não queria ir com Abraão, porque o coração dele estava ali, naquele lugar, naquela cidade. E é interessante você decorrer a cidade, você perceber o que Deus fez naquele exato momento na vida de Ló. Mostra que no final, ele vai para uma destruição que acontece ali. E havia naquele momento tanta prostituição, tanto pecado, tantas coisas acontecendo naquele exato momento, ali naquela cidade. E o Senhor envia 2 anjos para salvar a destruição de Sodoma. E estava levando também eles para os montes. Então quando fala que ele foi simplesmente para os montes, o Senhor estava mudando a rota de Ló. O Senhor está mudando hoje o seu caminho, para você viver dias excepcionais diante de Deus. E tudo isso mostra, tudo isso mostra que ele foi levado aos montes, e no meio do caminho, Ló, ele escolheu, preste atenção, quando nós escolhemos coisas naturais, nós não podemos reclamar das consequências. Está conseguindo compreender? Quando nós escolhemos coisas aos nossos olhos, não reclame das consequências. Você como marido, você como sacerdote, a sua escolha, eu estava falando, pastor, é a minha escolha. Não, você está escolhendo a sua, da seu filho e da sua esposa. As escolhas, e vão definir a história da sua família, por causa de uma escolha talvez equivocada que nós tomamos. Agora nós precisamos olhar e perceber o que Deus está falando. Sair da caverna vai nos mostrar que nós precisamos andar. E eu quero anotar alguns pontos para você interessante. Quando ele escolheu em ficar na cidade chamada Zoar, Zoar significa pequena cidade, insignificante. Ele trocou o bom de Deus e preferiu o significante, algo pequeno. Muitas vezes nós estamos trocando a presença de Deus por coisas que não vai nos levar a lugar algum, e vai nos levar à morte. E continuando de uma hora para outra, Ló, lembra quando eu falei? Ele tinha tudo, era um homem próspero, era um homem rico, mas ele perdeu tudo. E por que ele perdeu tudo? Porque era uma decisão equivocada. Ele perdeu tudo que ele tinha conquistado na vida. Era um homem rico, era um homem próspero, porque ele andava com Deus, com o homem de Deus, ele andava com os princípios, mas depois ele olhou o natural. E quantas vezes nós estamos olhando lá fora, olhamos o natural, observamos o natural e queremos aquilo, e você esquece o quanto você está sendo abençoado, protegido, enriquecido no Senhor. E nós estamos trocando por um prato de lentilha. O Senhor está nos mostrando hoje a forma verdadeiramente de nós enxergarmos. E eu vou falar para você a história de Jó, que ele simplesmente, o final da história dele, de um homem que andou com Deus, um homem que perseverou em Deus, perdeu o foco, perdeu o objetivo. Então tudo que aconteceu na vida de Ló, que ele simplesmente escolheu morar em uma cidade Zoar, uma cidade pequena, estava ali simplesmente, Deus estava dando uma oportunidade para ele recomeçar. Mas olha que interessante, no texto que diz
que, porque receavam em permanecer em Zoar, habitou numa caverna com ele e as suas 2 filhas. Sabe o que aconteceu? Ló, ele simplesmente ficou com medo de recomeçar. Muitas vezes nós entramos na caverna e nós temos medo e vergonha de recomeçar o que Deus está dizendo para nós fazermos, de pegar a nossa cruz, de pegar aquilo que Deus deu. Tudo que Deus começa, tudo que inicia de Deus, começa pequeno, mas sempre vai ter algo grandioso. Se você vê a Bíblia, se você vê na palavra do Senhor, tudo que o Senhor inicia é pequeno, mas tudo termina algo grandioso, porque nós não conseguimos mensurar a obra e a grandeza do que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Talvez você começava a pregar em algo pequeno. Eu posso falar isso de mim. Comecei como um líder em treinamento e hoje me tornei um pastor. Estou crescendo em Deus, estou vivendo na dependência de Deus, mas tudo isso começou de uma forma. Agora eu não sei para onde Deus quer me levar, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele tem planos de paz para a minha vida. Eu sei que Deus tem planos maravilhosos sobre a minha vida, e pode ter certeza, Ele tem planos de paz para você também. Agora lembre-se, essa chave é muito poderosa em Deus. Ló, ele fez uma escolha por habitar em Zoar, nos montes. O Senhor queria levar ele para os montes, mas ele quis escolher olhar em algo natural, uma cidade pequena, insignificante. Muitas vezes Deus está dando tanta oportunidade para mim e para você, mas nós estamos olhando as coisas que é pequena, insignificante, e perdemos o mover de Deus e o agir de Deus. Olha que interessante nesse exato momento que fecha desse homem. Ele entrou na caverna e acabou fazendo coisas erradas, sem perceber o que ele fez. Presta atenção. A vida de um homem que foi abençoado andando com outro homem, um tio, homem de Deus, abençoado, sendo um homem rico, sendo abençoado pelo Senhor. Ele vive experiências com o Senhor abençoa, ele escolhe uma decisão. Tudo começou lá atrás. Presta atenção. Todo desânimo, ele não começa de um dia para o outro. Ele dá sinais e vai vindo. Quando você vê, você percebe que você está desmotivado, mas não foi de um dia para o outro. Vem dias. E quando nós perdemos o foco, e assim acontece quando Deus tem para nós. Deus tem algo para você nesse exato momento, que Deus venha, que você não venha perder o foco de quem é você, do que Ele colocou para você. Mas a história de Ló é uma história muito triste de um crente derrotado. Ele não tinha descendência, ele entra na caverna, ele fica ali dentro da caverna, e ele dorme com as suas 2 filhas, sem nem saber o que estava fazendo. Bêbado, as filhas têm uma ideia: vamos lá ter um filho do nosso pai, porque nosso pai não tem descendentes, a cidade foi destruída. Presta atenção, irmãos, não há luz na caverna. Não há luz na caverna. Sabe por quê? Olha essa chave. No meio das trevas, você acaba fazendo coisas que não devia, e muitas vezes nem saber. Então Ló, ele entra em uma caverna, e quando ele sai da luz, na escuridão, ele começa a perceber que ele não consegue viver uma vida diante de Deus. Quando você está na luz, você consegue ver a presença de Deus, você consegue ter clareza. Ô Lucas, dá um foco aqui, apaga essas luzes, só deixa essa luz aqui, só para fazer uma encenação. Aqui nós estamos mais ou menos nas trevas, escuro, porque nós estamos dentro da caverna, sem direção, sem foco, sem vida, sem entender o que Deus está. Mas quando nós começamos a andar na luz, a sua visão começa a clarear, você começa a enxergar o que você não estava vendo. Então nas trevas, ali na caverna, ela não tem luz. Então o problema de nós entrarmos na caverna é simplesmente quando nós nos colocamos, e quando nós simplesmente firmamos em algo e começamos a nos esconder. Hoje Deus quer tirar você da caverna. Hoje o Senhor quer trazer você para a luz, para você viver o quanto Ele quer te abençoar, o quanto Ele quer fazer na sua vida. Então no meio das trevas você acaba fazendo coisas que não devia fazer,
e coisas que nem sabia que estava fazendo. Agora precisamos ter essa revelação em Deus. O segundo homem, quero ganhar tempo, é a caverna de Abraão. Em Gênesis capítulo 23, versículo 1, 2, diz assim: tendo Sara vivido 127 anos, repete comigo, 127 anos, foi a idade de Sara, quando ela viveu. Aí a Bíblia fala que morreu em Kiriat Arba, em Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Então você conhece a história de Abraão, de Sara, mas você sabe que em determinado momento a sua esposa morreu, a esposa de um homem que estava edificando junto com ele, a companheira de todas as horas, um instrumento de propósito na vida daquele homem. Ela morreu porque acabou o tempo de Sara, mas ainda não tinha acabado o tempo de Abraão. Mas a palavra do Senhor diz que, tendo vivido Sara 127 anos, morreu em Kiriat Arba, em Hebrom, na terra de Canaã, veio Abraão a se lamentar e chorar. Irmãos, uma coisa que é difícil para mim fazer também é velório. O pastor estava falando hoje pela manhã sobre isso, e eu falei a mesma coisa. Fazer velório, tem pessoas que dizem é muito bom, porque é um momento de luto, você consegue falar da palavra de Deus. Mas eu também sei de algo, que quando você está passando por algo, quando você perde alguém íntimo que você ama, agora o que fazer? E muitas vezes, quando nós perdemos alguém, nós vamos morrer juntos? A vida para de continuar? Sim ou não, irmãos? Nós temos que continuar a nossa vida, nós temos que permanecer. Mas a palavra do Senhor e o Deus, Ele é fiel em nossas vidas. Ele escolheu algo muito interessante, Ele escolheu uma caverna para comprar. Abraão, ele compra uma caverna, essa caverna chama Maquipela, que significa duplo e o dobro. Deus tem o duplo e o dobro para a sua vida. Deus tem tudo para você, duplo e o dobro. De um homem chamado Et, que significa terror. Então Abraão, ele compra uma caverna que representa o duplo e o dobro. Ele compra de um homem chamado Et, que é o terror, significado. Mas essa caverna fazia fronteira com um campo de Manre. Sabe o que significa Manre? Simplesmente algo, vigor. Levanta suas mãos. Deus está trazendo vigor para você todos esses dias, porque no rio de Deus flui o rio de águas vivas, e lá tem vigor, lá tem dupla honra para aqueles que confiam no Senhor. Então preste atenção, Abraão, ele perde a sua esposa. Ele poderia chorar no luto de Sara, ele poderia gritar naquele momento de um desespero, mas simplesmente ele se posiciona, ele compra algo, ele chora naquele exato momento, ele compra uma caverna, mas ele sabe que ele poderia fazer uma escolha, chorar ou simplesmente permanecer. E o que ele tinha que fazer? Parar de viver, parar ou simplesmente morrer? Mas ali o Senhor revigorou o seu ânimo para continuar a sua vida. Olha que interessante isso. Então eu já vi muitas pessoas com situações parecidas a respeito de Abraão, mas também eu vi muitas pessoas que simplesmente escolheram entrar na caverna e morrer junto. Sabe que nós podemos ver isso? Porque simplesmente muitas pessoas pararam lá atrás, morreram talvez com um avivamento que aconteceu lá atrás. Pessoas que morreram com algo que aconteceu com ela, um encontro genuíno com ela lá atrás, e simplesmente ela enterrou. Ela decidiu, morrer aqui, porque foi aqui que eu vivi esse momento, esse avivamento, e parou. Agora teve outras pessoas que continuaram, falaram, não, o mover de Deus aconteceu lá, mas o mover de Deus está em todo momento rodando, e eu estou debaixo desse mover de Deus. Você está conseguindo compreender? Não morra junto com aquilo que Deus simplesmente aconteceu na sua vida, porque, irmãos, existe uma dupla honra para aqueles que vão permanecer, sendo gloriados, sendo restaurados, sendo purificados dia após dia. Agora o seu vigor está sendo renovado no Senhor, e para continuar a sua vida. Então nós precisamos entender que a vida deles acaba junto com a perda que tiveram.
Então talvez você parou o seu ministério por algo que você hoje não consegue mais viver. Talvez você perdeu alguém querido, talvez você perdeu alguém da sua família, talvez você parou no seu relacionamento, não perdi, não quero mais e morreu. Você decidiu morrer, colocar uma pedra. Eu quero dizer para você, hoje Deus está tirando essa pedra e falando, existe uma nova história para você, existe um novo recomeço para você. Posso ouvir um amém? Então existe um recomeço. Agora não morra, não enterre, não porque você viveu um avivamento e agora fala, não estou vivendo mais, então parei lá tempo. Lá atrás era o que eu tinha vivido, lá atrás era a presidão, meu irmão. A presença do Senhor se renova todos os dias, e a presença de Deus está se renovando todos os dias. Agora você pode continuar, ou simplesmente você pode parar onde você está. Oh, irmãos, simplesmente Abraão, ele se lamentou por Sara, ele chorou por ela. Era alguém que estava com ele, alguém que sonhou junto com ele, sonharam em ter filho, Deus deu, eles viveram as promessas, mas ela passou, era o tempo dela, Deus recolheu, mas o seu tempo continua, a sua história continua, e do que Deus quer fazer. Então Abraão, ele fez a escolha certa. Abraão, ele chorou, ele se recompôs, ele continuou a vida. Deus também deu para ele a Quetura. Sabe quem é Quetura? Representa, e o seu significado é incenso. Deus está colocando conexões, pessoas hoje com você, para liberar o incenso do favor dele, da graça dele sobre a sua vida. O incenso dele, trazendo sobre nós. Não foi para substituir Sara, foi para acrescentar na vida de Abraão. As pessoas, irmão, são insubstituíveis. Diga isso para o seu irmão, as pessoas são insubstituíveis. Oh, irmão, você é precioso. Ninguém vai conseguir colocar o lugar ou como era Sara, mas Deus colocou Quetura para simplesmente ser um incenso na vida dele, para ajudar ele a crescer. Se você perdeu alguém nesses dias, se há muito tempo separou o seu ministério, meu irmão, minha irmã, é o tempo de você hoje encerrar o seu luto espiritual e falar, Deus, chegou um tempo agora de eu viver uma nova vida, uma nova jornada. Não morra junto, a sua vida não acabou. Como estão entendendo isso? Diga-se comigo, a minha vida não acabou, os meus sonhos não acabaram, os meus projetos não acabaram, porque existe algo de Deus para a minha vida. Amém? Terceiro homem que entrou na caverna foi Elias. Elias era um homem de Deus, você sabe a história dele. Ele não era um homem tolo, ele se apresentava como alguém que andava com a presença de Deus. Eu creio que existem homens de Deus e mulheres de Deus que andam com a presença dele. Mas houve um tempo na sua vida que simplesmente ele ouviu um recado de Jezabel. Você sabe quem foi Jezabel? Jezabel tentou destruir Elias, porque ele era um homem que estava causando muitos problemas. E ele fala que ia matar ele, dizendo que ia destruir ele, que ele morreria pelas suas mãos. E ele começou a ter medo dessa situação. E quantas vezes em nós nos sentimos medos, atormentados, simplesmente com receio, porque alguém se levantou que ia te destruir. Eu quero dizer para você, todos os dias o diabo se levanta para querer destruir a sua casa e a sua família. Todos os dias Satanás está dizendo, eu vou destruir o seu lar, eu vou destruir o seu casamento, eu vou destruir a sua liderança, todos os dias. Mas preste atenção, Elias tinha mandado fogo dos céus, Elias tinha falado que não ia chover. Preste atenção, ele viveu dias marcáveis e memoráveis no Senhor. Mas quando uma mulher disse que eu vou te matar, eu vou te destruir, o que aconteceu com ele? Ficou com medo, ele ficou simplesmente atemorizado. E para onde ele vai, irmãos? Para a caverna. E para onde ele vai se esconder? Na caverna. Existem coisas que Deus está colocando teste na sua vida, e não, a caverna não é o melhor lugar para você estar. Você pode passar por ela, simplesmente para se recompor, mas não morar dentro dela. E ele começa a ficar ali, ele ficou com medo.
ele ficou simplesmente, se tornou insensato. Ele viu que fez isso, não gostou do que aconteceu. Ele falou, agora vou me preocupar com a minha vida. Ele ficou amargurado, ele ficou triste, ele ficou zangado com Deus e com seu ministério, porque ele ficou olhando para si mesmo. Toda vez que nós olhamos para nós sempre vamos achar um culpado, porque nós não estamos crescendo. Sempre nós vamos culpar alguém porque nós estamos vivendo, porque o relacionamento você com Deus é individual, porque é você que vai acender a chama que Deus está queimando em você, amém? Agora, por que ele ficou olhando para si mesmo? Porque ele tentou olhar dizendo, eu vou viver isso, eu vou viver isso, eu vou viver isso, agora chega, eu vou entrar na caverna. Não é o tempo de você entrar na caverna, é o tempo de você sair. É o tempo de você permanecer. E preste atenção nisso. Nunca olhe para você mesmo. Nunca olhe. Você nunca vai gostar do que vai ver. Quando você começa a olhar para você, você fala, não, eu sou isso, isso, não. Aí você começa a olhar e fala, eu sou isso, porque você não vai gostar. Mas Deus, ele aparece para Elias e fala com ele. E diz assim o Senhor em 1 Reis 19, 9 e 18. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e disse, que fazeis aqui, Elias? Preste atenção, existe muitas vezes, Deus está querendo retirar e remover você dentro da caverna espiritual onde você entrou, e o Senhor está dizendo para você, o que você está fazendo aqui? É o tempo de você sair, é o tempo de você cumprir o propósito, é o tempo de você renovar as suas forças. O tempo que você ficou dentro da caverna já deu. É o tempo de você restaurar as suas estruturas. É o tempo de você andar. E o Senhor disse, o que está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor. Aí entra a justiça própria também. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas e a espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar a minha vida. Disse-lhe Deus, saia e põe neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois de um terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo após a entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz e disse, que fazeis aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram pelos filhos do tranquilo e suave. Ouviu Elias, resolveu o rosto do seu manto, e saindo ele por entrar da caverna, eis que veio uma voz, disse, e que faz aqui, Elias? E respondeu, tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus do exército, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas e a espada, e fiquei a só, e procuraram tirar a minha vida. E disse, Senhor, vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás o rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, e de Abel Meola, e ungirá profeta em teu lugar. E quem escapar à espada de Israel, Jeú, e o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não a beijou. Presta atenção. O Senhor está dizendo, Elias, por que você está dentro da caverna? Porque entra a nossa justiça própria, entra muitas coisas dentro de nós, porque nosso reconhecimento e muitas coisas. E o Senhor está dizendo, Elias, tem 7.000 profetas ainda que não se dobraram. Saia. É o tempo de você recompor. É o tempo de você fazer o que eu tenho para fazer na sua vida. É o tempo de Deus quer restaurar a sua vida, meu irmão e minha irmã. É o tempo que Deus quer trazer você a viver algo intenso. E qual foi a palavra de Deus para Elias? Saia da caverna.
A sua visão está errada do que você está enxergando. Eu tenho algo maior para você. Você precisa ter novas experiências. Ainda não acabou do que eu vou realizar na sua vida. Ainda não terminou o que eu vou fazer. Aprenda simplesmente a se relacionar com pessoas. Aprenda a viver isso, porque ainda existe uma obra que eu quero executar na sua vida. Então Elias, apesar de estar em uma caverna, ele era um homem de Deus. E existem muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus dentro da caverna. O Senhor fala: é o tempo de você se posicionar, é o tempo de você se levantar, é o tempo de você simplesmente limpar a sua túnica, é o tempo de você limpar as suas vestes, e é o tempo de você levantar diante de Satanás, diante das circunstâncias. Fala: olha, Satanás, eu fiquei muito tempo na caverna, mas o Senhor fala: o que eu estou fazendo aí? E o Senhor está dizendo: saia, porque eu tenho algo grandioso e poderoso sobre a sua vida, o que eu vou realizar nesses dias. É nesses dias, então, a sua família vai perceber e vai ver a grandeza de Deus. As pessoas verão. Mas por quê? Porque você decidiu viver algo intenso em Deus, e você decidiu não viver dentro mais da caverna. Irmãos, a caverna é escuro. Você não encontra luz, você não encontra brilho. Você simplesmente está ali, simplesmente tentando guardar as suas emoções, guardar os seus sentimentos. Mas lembra, a vida e o mover de Deus está correndo. Sabe o que acontece? É a mesma coisa você vê um rio fluindo a vida de Deus, e você quer fazer outra coisa, outra obra, outro fogo estranho, e você percebe que o rio de Deus está fluindo. É mais fácil você simplesmente: não vou fazer o meu rio, eu vou jogar uma água aqui e fazer meu rio. Não é mais fácil você entrar na correnteza: Deus, eu quero ser imergido pela sua glória. Deus, eu quero, existe um rio, é nesse rio que eu quero permanecer. É nesse, Deus, eu estou ferido, eu estou machucado, mas eu sei que o Senhor é especialista em curar. Nós vamos cantar isso. É um tempo de você olhar para Cristo e parar de olhar para você. Quando você está olhando para você, você cada dia mais está se afundando dentro de uma caverna. Quando você olhar para Cristo, Ele sempre está com um braço forte para te ajudar, para trazer vida para você. Oh Deus, as horas voam. Oh Deus. Por último, outro homem que viveu dentro da caverna foi o rei Davi. Mas a história dele é completamente diferente. E a história dele que eu gostaria de contar para você, porque é o tempo de você viver isso. Em 1 Samuel, capítulo 22, do 1 ao 2 diz: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele, e ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Fala comigo: todos os homens que se achavam em aperto estavam com o rei Davi. E a Bíblia deixa bem claro que eram os homens endividados, todos amargurados de espírito. Ele se fez chefe deles, e eram com eles 400 homens. Imagine essa caverna, caber 400 homens. Então a caverna era grande. Mas a Bíblia deixa bem claro, eram os homens endividados e eram os homens amargurados. Aí você fala: pastor, então era algo específico os homens se esconder, as pessoas se esconder em caverna? Para uns era por medo, para outros simplesmente para não ser mortos. Davi estava sendo perseguido. Por quê, irmãos? Saul estava perseguindo Davi. E por que ele se encontrou nessa caverna? Então era diferente. Davi, ele não entrou na caverna por algum problema da sua vida. Ele simplesmente porque ele escolheu ser fiel, correndo o tempo todo. Ele fugia de Saul porque ele queria manter a sua fidelidade pelo homem a qual Deus tinha levantado, porque Saul era o rei de Israel. E ele pelo menos sabia que Davi e algo que eles estavam vivendo não era uma coisa natural. Era uma perseguição espiritual. Era demônios agindo, porque a Bíblia fala que Saul estava possesso, e quando Davi tocava a sua harpa, os demônios iam embora. Então era uma perseguição. Então ele entrou na caverna porque uma grande injustiça.
E essa grande injustiça é porque Saul queria matar ele, de qualquer forma. Porque Davi estava crescendo, ele foi treinado por Jonatas e foram nas batalhas, ele começou a crescer e avançar. E é interessante que a história mostra que as mulheres, elas cantavam um coro. E se tornou tão exitoso Davi, chefe do exército, que as mulheres começavam a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Você começa a perceber que começou a ter uma competição, mas não por Davi, mas começou a acontecer porque Saul estava possesso de um demônio. Isso gerou revolta no coração de Saul e passou a perseguir o rei Davi, naquele momento Davi. E era uma guerra espiritual, irmãos. Sabe o que acontece? Hoje, infelizmente, muitos ainda não perceberam que nós estamos vivendo dias de guerras espirituais. Esse vírus está atuando, as doenças, famílias, lares, casamentos, enfim, sendo destruídos, e muitos estão vivendo à mercê. É o tempo de nós voltarmos, irmãos, e parar de olharmos para a coisa natural e começar a olhar para Cristo de uma forma sobrenatural. Davi, ele entrou na caverna para não se levantar contra o rei Saul. Ele entrou em uma caverna e ficou lá mais com 400 homens, amargurados e destruídos. Isso que eu acho tão importante, algo tão claro que a Bíblia deixa. Imagine isso, você é apertado. Então hoje existe pessoas que não têm uma convicção, um pensamento, um foco para onde quer chegar. Elas começam a andar naquilo que ela está vendo. Não, isso aqui é bom para mim, eu vou fazer, mas ela esqueceu dos princípios da palavra de Deus. Você está conseguindo entender os pontos que eu quero marcar na sua vida? Ló, ele andou com um homem com Deus, viveu experiências com Deus, mas o fim da sua história foi drástico, porque ele esqueceu da presença de Deus, começou a andar numa visão natural. E nós começamos a perceber isso. Abraão, ele perdeu pessoas importantes no seu ministério, que é a sua esposa. Mas Abraão, ele representa para nós pessoas que nós perdemos, ou simplesmente o mover que nós perdemos. Mas nós temos duas coisas: andar por um caminho e permanecer no mesmo caminho que Deus nos estabeleceu, ou simplesmente nós morrermos. Elias, ele entrou numa caverna, mas entrou na justiça própria, porque ele achava que ele era o homem bonzinho, que simplesmente só restava ele. E o Senhor mostra para Elias, dizendo: filho, acorda, levanta, não tem só você não. Se você não posicionar, outros virão no seu lugar e farão no seu lugar aquilo que era para ser feito. Amém? Mas por último, Davi, ele entra numa caverna, não é simplesmente Elias, porque ele está ali por fugindo, mas simplesmente é uma questão de honra, de hombridade, porque ele sabia que Saul ia matar ele. E você sabe que ele corta um pedaço das suas vestes, mostrando que ele queria matar. Isso mostra lá em Samuel. Mas algo também que é importante, que Davi está nos mostrando nesse texto, irmãos, é que ele mostra que no meio dos problemas ele vê uma oportunidade da manifestação do poder de Deus. Em 400 homens destruídos, amargurados, endividados, ele levanta 30 valentes de Davi, os gaditas, os valentes de Davi. A história desses homens mostra que quando eles estavam amargurados, Davi, ele se posiciona como um líder dentro da caverna. Aqueles homens que estavam em depressão, aqueles homens que não sabiam quem ele é, ele fala: vamos, rompemos, avançamos, porque chegou o tempo de nós conquistarmos. Deus levanta homens e mulheres em meio do caos, mas Deus também levanta líderes em meio do caos, para que a obra dele seja propagada e feita. E hoje Deus está levantando você como um homem e uma mulher de Deus, para simplesmente levantar outras pessoas que estão endividadas, que estão sobrecarregadas, que são pessoas que estão precisando de uma cura. Hoje o Senhor está te levantando, colocando você como um homem posicionado, uma mulher posicionada para fazer a diferença nesses dias. É nesses dias, irmãos. Então preste atenção nisso. Por que Davi, ele ficou dentro da caverna com 400 homens e o coração dele não esmoreceu? Guarde isso no seu coração, porque ele manteve o seu coração sempre aceso. Sempre aceso em quem? Em Saul não. Ele sempre manteve o seu coração em Deus. Ele não ficou amargurado com Deus.
não ficou amargurado com Saul, ele não ficou amargurado com o profeta, ele guardou o seu coração no meio da tribulação. Presta atenção, no meio da tribulação, guarde o seu coração. No meio da guerra, guarde o seu coração, para não falar bobeira, para não falar besteira, para não ir contra Deus. No meio da tribulação, que ele sabia que estava sendo perseguido, o que ele faz? Ele continua adorando ao Senhor, ele continua servindo ao Senhor, ele continua se entregando ao Senhor. Ele guardou o coração. A chave de você manter a sua fé, manter o seu coração vivo em Deus, significa o fogo de Deus, é guardar o seu coração, porque ele se tornou um líder, irmãos. Ele não mudou a identidade de quem ele era. Não mude a sua identidade para agradar pessoas, não mude a sua identidade para servir pessoas, não mude a sua identidade. Ele sabia quem ele era, estava sendo perseguido, mas eu sei quem eu sou, a minha identidade no meio da crise. Você sabe qual é a sua identidade no meio da crise? Olha que isso poderoso. Deus chamou você para esses dias, para desfazer as obras de Satanás. Não foi outra coisa. Levante sua mão direita e feche seus olhos. Eu quero que você faça essa declaração junto comigo. Mas quando eu falar bem alto, você vai declarar isso com todo o seu coração. Fala: Deus me chamou para ser um líder fora da caverna. Eu vou viver, eu vou continuar sendo aquilo que Deus me criou para ser. Eu não vou abrir mão do propósito de Deus para a minha vida, independentemente das circunstâncias. Eu vou viver o propósito de Deus fora da caverna. Eu vou viver o propósito de Deus fora da caverna. Eu posso passar por ela, mas eu não vou habitar, eu não vou morar dentro dela, porque o que Deus escreveu para a minha vida, eu não consigo imaginar, eu não consigo ver, mas eu vou crer com todo o meu coração. Se você crê, diga amém. Aleluias. Isso é para a sua vida, irmãos. Fala do Senhor. Isso é para a sua vida. Isso é para a sua casa. 4 pontos. 3 histórias diferentes. Um andou com o Senhor, mas seu final foi trágico. Outro andou junto. Ele poderia chorar, mas ele decidiu continuar fazendo o mover de Deus. Não paralise o seu ministério, o que aconteceu lá atrás. Talvez na sua conversão você teve experiência com Deus e falou: não, Deus parou aqui. O mover de Deus está continuando na sua vida. Ele está fazendo em você todos os dias. Não morra. Não olhe para você como Elias olhou para ele. Olhe para a obra do Calvário. Mas qual o exemplo que eu devo ficar, pastor? Fique um exemplo de Abraão. No meio da sua parceira. Eu entendo, irmãos, quando um homem morre, ou quando, melhor dizendo, se a esposa morre, para quem é casado, eu vou falar isso, o homem fica perdido. Porque a mulher, ela dá firmeza em algo para você. Então eu fico imaginando como Abraão se sentiu na hora que ele viu Sara, 127 anos. Oraram, Deus dá uma visão para eles, eles vão sair lá dos seus parentes e vão embora. Eles clamam por filho, Deus faz, apresenta um anjo e tal. Mas chega em um certo momento, ela morre. E eu fiquei meditando essa palavra e mexeu comigo. Falei: caramba. Porque, irmãos, quando você casa e quando você está ombreando junto, eu vou falar da minha esposa, nós compartilhamos o mesmo sonho, o mesmo propósito. Aí eu fiquei imaginando,
Imagina eu sem ela. Vai ser uma dor, algo para mim dolorido. Mas naquele exato momento, Abraão ele tomou uma decisão. Ele chorou, ele ficou em tempos ruins. Mas simplesmente ele falou assim: Deus, eu vou continuar porque a obra de Sara concluiu até aqui. Mas a minha obra talvez seja mais 1.000, 2.000, 3.000 caminhadas. Mas eu vou continuar estabelecendo o teu reino. E o Senhor esteve com Abraão, tanto na morte de Sara. Deus também esteve junto com ele após isso. E moveu o sobrenatural para dele para que ele poder viver o que Deus tinha colocado. Então o homem, eu consigo entender que ele não consegue, nesse exato momento, edificar o ministério dele sozinho. Porque aquela parceira se perde, morreu. Mas agora a mulher, ela consegue se edificar em outras coisas. Ela começa a fazer outras coisas. O pastor Wilson estava falando sobre isso. E eu comecei a trazer para mim esse ponto. Nós precisamos, irmãos, não enterrar o que Deus te deu. Talvez você viveu experiências, talvez você viveu marcas, talvez você viveu revelações, você foi batizado ou batizada na presença de Deus há muito tempo atrás, moveres que você viveu e simplesmente você deixou lá para trás e você parou no tempo. É porque você enterrou o que Deus colocou na sua vida. Hoje Deus está dizendo: não enterre a sua vida. Hoje é um novo dia de você renascer, viver o novo da parte de Deus. Então Davi, como um Abraão, eles ousaram a oportunidade de concluir a boa obra. Pastor, qual é a conclusão de tudo que você disse? Você não nasceu para morrer, você não também nasceu para viver também dentro das cavernas. Pastor, eu vou morrer dentro da caverna. Não é isso que Deus tem para você. Pastor, eu vou viver dentro do meu ministério na caverna. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você vive dias ricos diante do Senhor. Outro foco que você precisa entender: você não nasceu simplesmente para viver e desfrutar de uma vida natural. Você nasceu para reinar, para colocar luz, para brilhar, e fim de que todos vejam. Então a sua história aqui na terra será um livro aberto para as pessoas verem quanto você cresceu na presença de Deus. Então faça como o rei Davi. Ele usou a caverna para cumprir o seu propósito. Você entendeu essa palavra nessa noite? Use a caverna não para morá-la. Use a caverna para cumprir o propósito de Deus. Mas o melhor é você entrar na caverna, mas sair dela, não morar lá. Cumpre o propósito de Deus. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Não pare diante das dificuldades. Não pare diante das lutas, das guerras. Você já venceu aquilo que está em Deus. E o que o Senhor disse que você já venceu foi através da obra do Calvário. Põe a mão no seu coração. Eu quero fazer esse apelo, é para você. Você não precisa vir aqui na frente se vai te constranger ou não. Mas se você tem vivido esses dias, se você entendeu que a caverna foi aonde te limitou e você decidiu viver dentro dela, hoje Deus quer remover você dentro da caverna. E remover como, irmãos? Deixa eu te falar algo para você, que você coloca a sua mão no seu coração. Eu insisto isso de falar. Talvez há 10 anos atrás você viveu um mover genuíno. Você aceitou Jesus, você passou pelo encontro, você viu algo no encontro que foi sobrenatural, você foi renovado, você foi purificado, falou: uau, isso é maravilhoso. Mas talvez você viveu só naquele momento, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e talvez nesses dias agora, você aceitou Jesus, alguém colocou as mãos sobre você, você orou, teve uma experiência sobrenatural diante de Deus, mas de repente, você fala: não, Deus, eu morri porque aquilo que eu vivi foi algo bom. Essa palavra é para você que enterrou aquilo que é a vida de Deus.
em lugares que não é edificado. Talvez hoje você se está dentro de uma caverna, por relacionamento, por frustrações, por problemas, mas também por algo que não quer viver o novo da parte de Deus. E o novo de Deus é onde Ele vai renovar a sua fé, onde Ele vai acender o seu coração. E sabe qual é o novo, irmãos? É simplesmente ser alimentado. Pastor, eu quero viver o novo de Deus, eu quero voltar ao quem eu era antes. Eu quero voltar, Senhor, a ganhar almas para o Senhor. Eu quero voltar, Senhor, a fazer a diferença nesse tempo, porque eu sei que eu estou sendo achada no Senhor. Sabe o que eu tenho que fazer agora? O que eu devo fazer então, pastor? Me ensina. Guardar o seu coração, incendiar o seu coração com aquilo que te traz esperança. Davi, ele se alimentou das palavras de vida eterna. Ele continuou se alimentando. Em um problema, ele viu uma oportunidade. Oh Deus, eu quero orar por cada um que está aqui, Pai. E quero fazer esse apelo em nome do Senhor Jesus. Você que está me ouvindo nesse exato momento, que está dentro de uma caverna. Oh Espírito Santo de Deus, perdeu a motivação, perdeu a alegria, perdeu a vida, perdeu o prazer pela vida de Deus, pela sua própria vida também, e decidiu entrar numa caverna, se isolar. E eu quero te lembrar, não há luz dentro da caverna, e hoje o Senhor quer te tirar de aí de dentro e mostrar para você que é um novo tempo, é um novo tempo de vida, é um novo tempo de luz, é um novo tempo de glória para o seu ministério, para a sua vida. Hoje o Senhor quer te resplandecer vida. É um novo tempo de você começar a colocar um start agora na sua vida. Senhor, o que eu vivi lá atrás foi bom, mas eu paralisei a minha vida. Mas a partir de agora eu estou dando um start, Senhor, do seu poder, da sua glória sobre a minha vida, da manifestação do teu poder. Eu te convido nesse exato momento, se essa palavra tem queimado o seu coração, talvez você fale: pastor, eu quero dar glória, eu quero ser alimentado de Deus. O alimento veio para você. Aonde você está, eu gostaria que você se ajoelhasse, porque o Senhor vai tirar você hoje da caverna. Se ajoelhe aonde você está, se essa palavra tem queimado o seu coração. Deus, eu quero viver algo mais intenso contigo, porque Deus quer falar com você nessa noite. Oh, se ajoelhe, você que é líder, você que está há tempos. Ah, Deus, eu quero viver um novo tempo na tua presença. Se ajoelhe onde você está. Ele quer te renovar as suas forças. Você não precisa vir aqui na frente. Ele quer trazer vida para você. Onde você está, Ele quer trazer paz, Ele quer trazer vida para você. Se você hoje já saiu da caverna, não olhe para mim, adore o Senhor agora. Se você entende que você está hoje vivendo uma nova fase, adore Ele, então seja alimentado. Mas você que quer hoje o novo da parte de Deus, meu irmão, é o tempo de você sair onde você está. É o tempo de você se ajoelhar e falar: Deus, é hoje, eu quero viver um novo tempo. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode vencer. O sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou.
seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis, é o Senhor. No gesto simples de amor, no júbilo em ti, no triunfo. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Aleluias. Eu sinto algo no meu espírito. Você que se ajoelhou, gostaria que você se colocasse de pé. Eu não sei quem é você, mas eu quero te fazer o convite a você. Você falar: ah, Deus, eu preciso sair da caverna. Oh Deus, eu preciso sair da caverna. Se você saiu dos caminhos do Senhor, quer voltar. Oh, eu fiquei em tantos lugares, mas eu quero voltar para os teus caminhos, Senhor. Oh Deus, eu quero viver uma história linda que o Senhor escreveu para mim. Deus, eu quero sair da caverna. Eu decidi morrer dentro da caverna. Eu decidi morar, Senhor, mas a tua palavra, Senhor, trouxe vida para mim hoje. E hoje eu quero tomar uma decisão, Deus, de sair da caverna e viver uma nova história no Senhor. Talvez você que saiu dos caminhos do Senhor tenha vivido dentro da caverna, mas talvez você que nunca aceitou Cristo como seu Salvador está dentro da caverna, dentro do seu mundo. Hoje eu estendo as minhas mãos para você aceitar o apelo de Cristo, e Ele estende as suas mãos para que você hoje venha ter um encontro genuíno com Ele. E eu quero te convidar. Existe alguém que está ao lado de fora da caverna, estendendo as mãos para você, dizendo: venha, venha correndo. Se você crê nisso, eu quero te convidar você a sair do seu lugar. Existe o Senhor te convidando, estendendo as mãos para você. Saia da caverna. Eu quero te convidar, você que quer aceitar Jesus e aceitar Ele como seu único Salvador. Vem agora, saia do seu lugar onde você está. Nós queremos orar por você, nós queremos abençoar a sua vida. Saia correndo, vem aqui na frente. Eu quero esse Jesus. Eu não quero viver mais dentro da caverna, eu quero viver uma história linda. Vem agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória seja o Rei, glorioso Salvador. Existe alguém estendendo as mãos para você hoje? Existe alguém, existe o Senhor. Aleluia. Glória seja o Rei, glorioso Salvador. Seja o Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Deixa eu te falar algo para você.
Você é muito rico, muito favorável. A graça de Deus está sobre você. A história que Deus escreveu para você não foi para viver dentro de uma caverna. A história que Deus escreveu para você é muito linda. Agora você tem a decisão de viver dentro da caverna, pode passar por ela, mas não viver dentro dela. Entenda isso. Há uma alegria enorme quando eu vejo pessoas se renderem a Cristo, porque eu sei que a palavra tem sido pregada e tem tocado corações. Dessa mesma forma hoje, não viva baseado na circunstância ou baseado no que você está vendo. Viva numa convicção que Deus tem para você. Uma nova história Deus escreveu para você. Levante suas mãos para os céus. Vamos declarar que o nosso encontro com Deus, dia 22, o próximo sábado. Muitas pessoas sairão da caverna. Muitas pessoas serão encontradas por Cristo. Muitas pessoas serão achadas por Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Comece a orar e declarar que as bênçãos do Senhor estão acompanhando essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos porque nós cremos que pessoas já foram salvas, já foram libertas, já foram restauradas, já foram purificadas, já foram libertas das algemas de Satanás. O diabo não tem poder sobre a vida delas. Elas já saíram da caverna. Elas já saíram da caverna. O diabo não tem poder. E nós declaramos a restauração, a cura, a vida de Deus, em nome de Jesus. Eu creio uma nova história. O Senhor está realizando para nós. Que o Senhor te abençoe. Que a graça e o favor do Senhor esteja completamente sobre a sua vida. Deus abençoe. Vai na graça, vai no favor do Senhor e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro